Entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegra de mal fazer e folga com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que deixa a guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as suas veredas da vida. Para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os alivosos serão dela exterminados. Somente até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Provérbios de Salomão. É tão lindo se você pegar o provérbio e ler inteiro o provérbio. Né? Tem palavras lindas aqui. Palavras que é tão importante para nós conseguir viver hoje uma vida em paz, para você ter discernimento da sua vida, saber entender a clareza da sua existência aqui e não errar tanto, não fazer coisas que vai deixar você com sofrimento amanhã. Está tudo aqui escrito em Provérbios. Provérbio tem palavras ricas, né? Fala muito de sabedoria, fala muito de você saber se comportar vivendo aqui na terra, passando por aflições, passando por tribulações, passando por desavenças, mas sabendo ter sabedoria, você nada te abala, nada pode tirar o seu conceito de ter uma vida digna aqui na face da terra, umas coisas tão erradas que acontecem, mas se você usar a sabedoria, você seria uma pessoa digna e nada vai te abater nem te abalar. Porque Provérbios, fala Provérbios de Salomão, aqui no primeiro capítulo já fala assim, ó, quando você lê o primeiro, ó, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, né? E fala assim, ó, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber as instruções do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento. Por isso que é muito importante os jovens de hoje, para não sofrer tanto, buscar o conhecimento e buscar estudar mesmo a palavra de Deus. Para buscar, fala assim, conhecimento e a sabedoria e o discernimento de Deus. Porque muitas coisas, se você não estiver preparado, você vai se abater, se abalar, dificilmente você consegue se levantar. Mas se você tiver dentro de você o discernimento, um bom, um bom relacionamento com Deus, para ter a sabedoria de tirar de letra essas coisas que vêm para nos magoar, para nos abater, você consegue ter uma vida normal aqui, uma vida de digna e viver em paz. Ele fala mais aqui, ó, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos para entender provérbios e suas interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Já está no primeiro capítulo, quando Salomão escreve. Salomão, todos nós sabemos que foi escrito por Salomão. Ele escreve Provérbios, que é o livro que a gente sabemos deles, tem alguns salmos que ele fez. Ele faz cantar, escreve cantares de Salomão e escreve também Provérbios, cantares de Salomão e escreve também o livro do o último livro que fala assim, aqui para vocês verem, coisa linda, Eclesiastes, Provérbios e Cantares de Salomão. Todas com palavras ricas, né? Palavras de
que penetra dentro de nós se você lê com prestar atenção nas palavras. Porque Salomão, todos nós sabemos, ele era filho de Davi, do rei Davi, o maior rei que a face da terra teve, que foi Davi. E Salomão, quando seu pai morre, ele jovem, já com, fala, 15, 16 anos, ele sem experiência nenhuma, mas ele já tinha convivido com seu pai, já viu como que era um reinado do homem que falava com Deus, que tinha um segundo coração, que Deus amou tanto Davi. E Salomão, numa oração, quando seu pai vai embora, ele ora a Deus, e Deus aparece para ele em sonho, fala um sonho para ele, e ele faz uma oração, deve dormir, Deus aparece para ele. E quando Deus aparece para ele, Deus fala assim para ele: pede o que tu quiseres que eu vou te dar. Pode pedir. Porque ele já era um homem consagrado a Deus. Para Deus falar isso para uma pessoa, porque a pessoa já tinha um bom relacionamento com Deus. Senão Deus não ia falar isso para ele. E naquele momento ele para, ele já responde rápido. Ele sabia das suas dificuldades que ele estava tendo, o reinado, seu pai velhinho, seus irmãos querendo tomar o reinado dele, que era para ser outro, e estava aquela turbulência no reinado de Israel. Ele ora, fala essas palavras simples assim: Senhor, eu quero sabedoria, conhecimento para entrar e sair no meio do teu povo. É o Senhor se agrada desse pedido. O Senhor fica feliz, porque o Senhor fala: você não me pediu nem riqueza, nem fazendas, nem terras, nem glória, não pediu nada, nem honra, nada. Só me pediu simplesmente sabedoria e conhecimento. Então eu vou te encher de sabedoria, vou te encher de conhecimento, você vai ser o homem mais sábio na face da terra. E também vou te encher de riqueza, de fazendas, de ouro, você vai ser o homem mais próspero da face da terra. Não existia, não vai existir, quer dizer, não existiu antes pessoas mais prósperas do que você, e nem vai existir na frente, na face da terra, em riqueza. E não existiu mesmo. Salomão foi o homem mais sábio e mais rico. Fora ele, fora Salomão, o homem mais sábio que andou aqui na face da terra foi o Senhor Jesus em pessoa, em humano, quando ele era filho do homem. O filho do homem, quando ele sempre citava essa palavra. Ele, como filho do homem, foi a pessoa mais sábia que andou na face da terra. Fora ele, foi Salomão. E Salomão escreve essas lindas palavras, essas palavras de doces. Quando você para um dia assim, você lê um capítulo de um provérbio, ou Cantares de Salomão, ou o que for, você vai ler, você vai ver que aquilo coincide com tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós deixamos de fazer. Porque quando ele escreve Cantares de Salomão, ele é bem claro, ele fala do que? De tudo, da correria, fala tudo é vaidade nesse mundo, nada nós levamos daqui, que o homem cresce, nasce, depois morre e vai embora e nada leva, o que que leva nada? E que a vida é essa vida de correria, de enfado, o homem querendo ter mais, mais, sempre mais, e sempre aquela loucura, e não respeita a estação que ele fala bem claro que tudo tem que ter um tempo determinado para todas as coisas. E a terra que Deus fez, as plantações, Deus fez as folhas, a terra que está aqui, que nós estamos em cima dela, que ela é indefesa, ela respeita o tempo de Deus, e o ser humano não respeita o tempo de Deus, porque na terra onde nós vivemos não tem outono, não tem o inverno, não tem a primavera, não tem o verão, cada um na sua estação certa, e respeitando cada um o verão não ultrapassa o inverno não chega na frente do verão, a primavera não vai no outono, nem o outono ultrapassa, eles se respeitam. Os seres humanos não se respeitam um próximo, o outro, não tem mais respeito. Então ele fala essas coisas lindas de Cantares de Salomão, que o jovem tem que se preparar para a velhice, para a morte, né? Porque quando o Salomão, e fala de Cantares de Salomão quando ele escreve, que é uma coisa linda. Cantares de Salomão, se você lê como lê um livro, eu falo sempre assim, eu penso em mim. Se você lê como lê aleatoriamente, vai ler Cantares de Salomão, você vai escandalizar. Mas se você lê no Espírito, meditando aquela comparação do amor que Deus tem por nós, entre nós aí, que somos a igreja dele, o amor do Filho dele que veio, que amou nós tanto, você vai se apaixonar. Se Cantares de Salomão está na Bíblia, é porque Deus permitiu de estar aqui. Então nós temos que saber quando algum servo de Deus está lendo,
É porque Deus lê sobre, falar dos mistérios do amor que Deus teve por nós, que tem até hoje, para nós entender mais. E quando ele escreve Provérbios, o que é Provérbios? São, são experiências de pessoas mais velhas, são conselhos de pessoas mais velhas. E os jovens não sabem dar conselho de um provérbio igual está escrito aqui. Então, Salomão, quando ele escreve, é uma experiência da sua velhice. Ele pega, escreve e passa. Você já viu, quando você conversa com as pessoas de idade, 80, 70, 90 anos, né? Eles não têm muita, assim, aquele conhecimento de letra, aquele conhecimento de estudo. Poucos têm, mas eles têm uma sabedoria para falar. Eles têm uns conselhos tão lindos para dar. Você escutar eles falar, eles falam simples, palavras erradas. Às vezes não tem nem estudo, mas eles aconselham você, assim, tiram você dúvidas de você. Fala das coisas que quando eles moravam no sítio, que eles trazem até hoje, e é a realidade que acontece. Fala, olha, quando você vê uma nuvem assim, a nuvem se joga, você pode correr que vai chover, e chove mesmo. Só experiência. E Provérbios, quando Salomão escreve, ele escreve vários, ele escreve essas ricas palavras que ele vem falando aqui, ó, a excelência da sabedoria, né? Fala, filho meu, se aceitarem as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, que conselho lindo, né, ó, filhos meus, se aceitarem as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, mandamento de quem que ele está falando aqui? Os mandamentos. Se está aqui, qual que é o mandamento? Os mandamentos de Deus. Ele fala, olha, se você fizer isso, só para quê? Para você fazer atento à sabedoria, o teu ouvido, ó, escuta as palavras, para quê? Para te inclinares o teu coração ao entendimento. Ele vai falando, e se clamar, sabe, se você fizer tudo isso aí, quando você clamar por entendimento e por inteligência, você vai alçar a sua voz, assim, buscando. Não tenha medo, busca o conhecimento. Sabe o que que é isso? É como a prata, se você buscares, e como tesouros escondidos a procurares, então como você procura a prata? Como você procura o ouro? Como você, aqui, escondidos nos lugares que ninguém sabe onde estão. Ninguém imagina onde estão, mas eles estão procurando, estão tentando achar. Então você vai, aí a hora que você acha, né, é um tesouro, você, puxa, valeu a pena. Aqui ele está falando da sabedoria, como se fosse isso. A hora que você acha, ele fala, então você entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Para isso, para você buscar sabedoria divina, não a sabedoria humana. Sabedoria humana é uma coisa, a divina de Deus é outra. Para isso, você tem que estar próximo, ter um relacionamento com Ele, ter conhecimento das Sagradas Escrituras, buscar estudo bíblicos, procurar estudar, ler as palavras, uma palavra que Deus fala lá em Gênesis, está falando em Apocalipse, o que vai cruzando as profecias de Daniel, não é isso? Ah, que coisa linda! As profecias de Ezequias, as profecias de Isaías, você vai encaixando com a outra, chama o quê? Saber, buscando conhecimento, buscando conhecimento. Olha que coisa linda que ele fala. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O que é? Quem tem temor de Deus é quem anda com Deus. Quem tem temor de Deus é quem está próximo de Deus. E para isso você tem que procurar como você procura o ouro, como você procura a prata. Você tem que ter disponibilidade para estar ciente. Eu dependo de Deus. Eu dependo dos conselhos dele. Eu dependo para viver essa vida tão difícil que está acontecendo aqui. Eu dependo de que ele esteja comigo, para ele me amparar. As pessoas estão sofrendo hoje. Quanto sofrimento, quantas coisas ruins acontecendo. E as pessoas não percebem que esse sofrimento ela tem uma justificativa na sua vida. Ela pode tirar de lado, ela pode limpar sua mente. Se ela buscar de Deus, como busca o ouro, como busca a prata e buscar os conhecimentos de Deus, aquilo vai ser uma esponja lavando sua mente, sua cabeça, tirando as coisas ruins de dentro dela. E ela vai entender a sabedoria de Deus.
ela vai entender o conhecimento santo de Deus que Ele quer, como que Ele quer que nós se comportamos aqui na face da terra, como que Ele quer que nós andamos aqui na face da terra, como que Ele quer que nós as nossas procedências, os nossos atos, está tudo aqui, ó. Está tudo na palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Tudo que vai acontecer, você vai falar, já estava escrito lá. Mas já isso já acontecia lá atrás. Mas essa igreja assim, mas lá atrás, as igrejas lá de 2, 3 mil anos atrás já acontecia isso. Você não vai se abalar, você vai ser como uma pedra, como Pedro, aquela pedra que foi plantada a igreja, que ninguém poderia jamais ser abalada, ninguém vai arrancar ela. Você vai ser como essa pedra, uma igreja firmada nela. É a pedra que quer dizer, você não tem, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, pode vir coisas ruins dentro de você, pode vir pessoas que pegar, te sufocar, você não tem problema. Como cantamos aquele hino, você sabe que Jesus te ama e você sabe disso. E para você nada disso te abala. Por isso que o conhecimento que Salomão fala, o homem sábio, ele se comporta de tal maneira que nada abala ele. As coisas, ele pode até ser ofendido, ele pode ser até menosprezado, ele pode ser até caluniado, fala um monte de coisa dele. Ele não abre sua boca, porque o sábio fica de boca fechada. É mais, uma boca fechada, às vezes, é mais uma palavra que tortura o outro do que ele abrir a boca dele. Porque ele mesmo fala lá na frente, aquele que responde com palavras duras suscita ira, mas aquele que responde com palavras brandas é quase a boca fechada, não responde com calma, tá? Esse apazigua a tempestade. Esse não incendia, não faz mais fogo nas coisas ruins que estão acontecendo. Não, desculpa eu falar isso, mas é o que está escrito aqui. É a palavra branda, ela apazigua as tempestades de casa, as tempestades do emprego, onde você trabalha, da escola, das igrejas, onde for, palavras brandas. Porque nosso tempo aqui, Salomão deixa bem claro em Eclesiastes, nosso tempo é temporal. Nós estamos indo para uma vida que lá na frente, quando Salomão fala em Eclesiastes, que lá na frente todos, não importa o que ele fez com você, esquece, te limpa seu coração, limpa tua mente. Mas eu fui magoado, não tem problema, esquece, procura como ouro, como prata, sabedoria para entrar dentro de você, para você começar a viver bem, porque lá na frente, a nossa vida aqui é temporal, ele deixou bem claro em Eclesiastes, todos vão ter que enfrentar o tribunal de Deus, os bons e os ruins. Aqueles que fizeram coisas ruins e os que fizeram coisas boas. Ninguém vai ficar livre do tribunal de Deus. Não tem aquele que fala, eu vou escapar, eu vou entrar por de lado, tem outra estrada. Não. Todos. Quando ele fala bem claro, todos é todos. O Senhor Jesus deixou isso claro para nós. Todos nós. Fala assim, os antigos falam, né? O que planta tempestade, colhe o quê? O que planta bonança, colhe o quê? Então, depende daquilo que você está vivendo. Escolhe o tipo de vida que você quer escolher para você viver aqui. E Salomão vai falando bem claro. Ele fala assim, ó, se você... porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, né? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Quer dizer, para os retos. Quem que é reto? Uma pessoa digna, uma pessoa que sabe proceder honestamente nessa vida, anda de cabeça erguida em qualquer canto que for. Qual que ele tem essas pessoas? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Bom, não existe, nós que somos cristãos, não existe outro caminho a não ser da sinceridade para nós. Ou nós somos sinceros, ou nós não somos sinceros. Não existe meio Glória a termo. Jesus. Ou você anda na sinceridade ou você não anda. A sinceridade procede completamente diferente daquilo que não é sincero. A sinceridade, ela transmite a verdade da pessoa. Ela transmite a dignidade da pessoa. Ela transmite o bom nível que a pessoa tem nessa face de terra. Você já conversou com pessoas?
não importa a religião, mas pessoas de idade, 70, 80 anos, aquelas palavras gostosas que eles falam, bom dia, tudo bem com o senhor? E o senhor, eu trabalhei nessa empresa por muitos anos, lá eu fazia isso, lá eu fazia aquilo outro, meus pais vieram de tal lugares, né? Nas palavras gostosas, você não vê que é uma pessoa digna, e você olha para aquela pessoa, você já faz uma leitura dela, você vê que ela procede dignamente, procedeu até aquela idade dignamente. Ele vai falando aqui, ó, para que guarde as veredas do juízo. Ó, se você reservar a verdadeira sabedoria que ele dá para os retos, vai ser escudo para os que caminham na sinceridade. Sabe para quê? Para que ele guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Nós temos que ser guardados aqui, irmão. Nós temos que ter guarda, porque se você tem o conhecimento da palavra de Deus, você sabe que está escrito aqui, ó. Se nós não tiver a proteção de Deus, o diabo, Satanás, ele consumia nós vivo, ele destruía nós vivo, mas nós temos a proteção dele. Você só vai entender que você tem a proteção dele se você tiver a sabedoria e o conhecimento da Bíblia que está escrito aqui dentro, da palavra de Deus. Aí você vai ter esse conhecimento. Por isso que nós temos que andar na sinceridade, para ter para ter os sinceros que são guardados, os sinceros, aqueles que são de Deus que são guardados, né? Agora, Deus dá o caminho, e como está em Eclesiastes, para muitas pessoas. Deus mostra um caminho. Nós temos um caminho para seguir, mas muitos, pela sua ansiedade, pelo querer resolver rápido suas coisas, ele esquece o caminho de Deus e vai procurar o caminho dele mesmo. Quer dizer, ele esquece a sabedoria de Deus e procura a sua sabedoria humana. Sabe o que acontece? Olha, porquanto as pessoas que têm o conhecimento de Deus, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que faz coisas perversas. Daí que acontece quando você não procura mais o caminho de Deus, você quer antecipar aquilo que é para você. A sua ansiedade, para esperar, eu não posso comprar, eu vou lá e compro, não é para fazer, eu vou lá e faço, não procura conhecimento se tem condição ou não. Depois vem, você vai pagar o preço, você começa a sofrer. Daí você antecipa um sofrimento que era para ter calma, era para ter cuidado, para esperar, você não esperou, daí você sofre, coloca a família em sofrimento, porque a família sofre de ver um da família Santo sofrer. Deus, Um dos nossos meu sofre, nós não ficamos tristes. Aí você sofre e coloca toda a família em sofrimento de ver o seu sofrimento. Então, por isso que ele fala, quem busca a sabedoria é o seguinte, de divina é uma coisa, humana é outra. O humano é aquilo que nós queremos. É bom ter ler, é bom estudar, claro, para ter conhecimento, pesquisas, é ótimo, mas muito mais ainda é sabedoria divina, porque ela é, como Salomão falou, a estação certa, outono, primavera, outono, inverno, primavera e verão, um respeitando o outro. A hora que passa aquela tristeza da primavera, você conseguiu passar aquele frio, aquelas tristezas de madrugada, daí vem a primavera, o inverno, aliás, do inverno, o frio ele te magoa, você fica chateada de noite, perde o sono, eu vou esperar, porque Deus falou comigo, eu tenho conhecimento, eu não posso fazer esse negócio, se eu fazer eu vou sofrer, daí a hora que passa vem a primavera, daí vem a alegria, e você começa a fazer os seus negócios, tudo dá certo, que você procurou o conhecimento da sabedoria de Deus e tudo começa a abrir, as portas se abrem na hora certa. Você consegue fazer suas coisas na hora certa. Ele vai falando aqui, isso aqui é lindo. Cada verso tem um significado. Ó. Por quê? Ele vai te livrar do caminho do homem que faz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de malfazer, que folga com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas, as suas carreiras são coisas ruins. Ele vai te livrar das mulheres estranhas que podem fazer você trazer tristeza para você e para muitos, para seus filhos. Para sua esposa, ele pode te livrar, tá aí, tá escrito aqui, ó, bem claro, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras. Quem que faz isso? É quem está com o temor de Deus, está longe da sabedoria de Deus, tanto um como o outro.
e que deixa a guia da sua mocidade, que se esquece do conserto de Deus, quer dizer, essas mulheres, que tem muitos que deixam o guia da sua mocidade, esquece o conserto que ela fez com Deus, porque sua casa se inclina para a morte e suas veredas para os mortos. Só vai... Mortos, o que fala de morto é tristeza. Se enfrentar um velório não é triste. Ele está falando meio que inclina para a razão das mortes, quer dizer, para a razão das tristezas, estraga a família, porque não procurou a sabedoria, não procurou, o que está bem claro aqui, ó. Então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento. Quem tem o temor do Senhor tem o conhecimento. Quem tem o conhecimento, o temor do Senhor tem a sabedoria. Quando vê essas coisas, ele nem passa na mente dele, porque ele está, a sabedoria está do lado de Deus. Ele tem o conhecimento de Deus. Ele sabe que essas coisas vai trazer tristeza para muitos. Ele vai falando aqui, lindo. É, ó, todos os que dirige a elas não voltarão e não atinarão com suas veredas de vida. Não sei quem vai escutar isso, se tem alguém. Quando a gente fala, a gente está assim, está ministrando uma reunião, a gente lê um assunto aqui, mas quando a gente lê, tem pessoas que vão escutar, né? E quando as pessoas vão escutar, tem alguém que vai precisar, sei lá, que está precisando. Senão não estava lendo aqui hoje. Senão não era para, hoje não era para mim estar aqui hoje. Eu fiz, corri aquela correria de trabalho e peguei, mas se eu estou aqui hoje, estou lendo, é porque Deus permitiu. Então tem esse conselho para alguém. Pega o conselho da sabedoria. Viva em paz. Viva alegre. A sabedoria de Deus, ela transforma as pessoas, ela transforma as mentes das pessoas, ela faz nós entender, ela faz nós saber, não aconteceu porque é coisa do outono, eu estou na primavera, então deixa eu passar a primavera. Não aconteceu porque é do verão isso, eu estou aqui no inverno, deixa, a hora que eu chegar lá no verão eu vou fazer. Esse é o conhecimento, não é loucura, não é ultrapassar os seus limites. Aquilo que você está na sua mão, você quer fazer, você corre, é desse jeito, e você acaba entrando em aflição lá na frente. Às vezes você está com dois na mão, e você quer, e sai voando os dois. Não fala assim que é melhor um na mão do que dois voando, né? As pessoas sábias, não. Pessoa sábia, sabedoria. Ela está servindo para mim isso também. Eu preciso dessa palavra aqui. Eu preciso. Quem que não precisa ter uma vida de paz, uma vida digna, entender das situações difíceis? Quem que não precisa saber esperar mais? Quem que não precisa saber suportar as dores? Quem que não precisa saber entender que aqui nessa vida é só aflição, que nessa vida tudo é vaidade? A vaidade que Salomão fala não é vaidade de vaidade de roupa, não, não. Vaidade de coração, soberba de coração. Quem que não precisa tá livre dessas pessoas? Quem que não precisa ter uma vida digna, uma vida de paz, honesta com a família? Sentar numa mesa, todos sentados lá, todos respeitando um outro, na hora do almoço, um respeito ao pai, aquele respeito bonito aos filhos, as filhas, os netos, pedindo conselho para os avós, porque meu avô é sábio, meu pai é sábio, meu pai tem palavras doces, eu gosto de estar na mesa com ele. Meu avô, meu Deus do céu, meu avô fala coisas que não tem nem cabimento, coisas que na faculdade não se aprende aquilo que ele fala. Quem quer ter uma vida dessa? Então começa de pequeno, sendo instruído, porque fala aqui, ó, Provérbios de Salomão, filho de Davi, ó, para conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Vamos procurar sabedoria de Deus. Porque se você procurar a sabedoria de Deus, procurar mais do que a prata, mais do que ouro, sabe o que vai acontecer com você? Vou deixar bem claro aqui, ó, quem não procura ela, fala assim, para, para todos, para que antes pelo caminho dos bons, para que antes pelos caminhos dos bons, e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. Quem que é o reto? E homem de dignidade, a mulher de dignidade, a mulher de peso, a mulher que tem palavras sábias, a mulher que fala coisas bonitas, não é, aquelas que falam as coisas tortuosas, aquelas que falam as coisas que ofendem o próximo, que escuta a palavra já solta 10 e sim, não. O sábio, ele não responde na hora, ele demora para responder.
O sábio, a hora que vem uma palavra de ofensa, aquilo ele medita naquela resposta, daí sai uma palavra branda. E aquela outra pessoa que falou com, com palavra dura, ele fica envergonhado, ele acalma, como a água joga no fogo e apaga o fogo. Daí uma palavra só que o sábio fala, acalma toda a tempestade, acalma, sabe, aquela contenda que tem em casa, com a esposa, com o filho, com a mãe, aquela confusão toda lá, e sempre tem uma pessoa lá no canto quietinha. Se tiver uma pessoa quietinha no canto, meditando, analisando essas palavras, e aquela confusão, o pai com a esposa, com o filho. Só a pessoa fala uma palavra branda de 30 segundos, 10 segundos. Todos eles param na hora. Para a confusão na hora. Para a intriga na hora. Como uma água, o fogo apaga na hora. E começa a ter o respeito, começa a ter mais um respeitar o outro, porque as coisas acontecem hoje. Quando a pessoa não tem a sabedoria, ela não tem o respeito. Quando ela não tem o respeito, ela não respeita o próximo. Quando ela não respeita o próximo, essas palavras são duras, são pessoas maldosas, são pessoas que só faz confusão, só está em confusão, só tudo ao contrário. Essas pessoas têm que tomar cuidado para não cair nesse último versículo aqui, fala, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos são pessoas falsas, são pessoas caluniadoras, são pessoas traiçoeiras, são pessoas que você não pode confiar nelas, são pessoas que traz mentiras, traz contendas. Ó, e os aleivosos serão dela exterminados. Deus não gosta dessas pessoas. Deus gosta da paz. Deus gosta do homem e da mulher sensata, com sensatez, com sabedoria. Porque ele fala assim, ó, que lindo. Instrução, ó, entendimento, justiça. Ó, para receber a instrução, entendimento e a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples a prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Está tudo aqui. Os jovens de hoje, sabe o que é o conselho? É um conselho. Faz durante um mês, ou 2 meses, um ano. Se você tiver, faz sempre. É coisa de você vai 30 segundos por dia, ler um capítulo de provérbio. Começa o mês assim, hoje é dia primeiro. Primeiro de janeiro, começa lá hoje, pode começar amanhã, dia 9 de dezembro, eu vou ler 9 de provérbio. Dia 10 de provérbio, dia 10 de dezembro, eu vou ler 10 de provérbio. Dia 11 de dezembro, eu vou ler 11 de provérbio. Dia 12 de dezembro, eu vou ler 12 de provérbio. Vai lendo, termina, começa janeiro, 1º de janeiro, eu vou ler 1º de provérbio. Você vai ver que sua vida vai mudar. Tanto material como espiritual. Depois, com o espiritual, a sabedoria espiritual entra dentro de você. É fácil você administrar a vida material. É fácil você administrar os seus recursos. É fácil você administrar tudo sem correria, sem loucura, sem saber para onde vai, o que aconteceu na sua vida. Porque a sabedoria divina está dentro de você. E tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Você entende o próximo, seus negócios, o que você está trabalhando, o que você deixa de fazer, você vai entender, você vai ter mais tempo para estudar e não errar tantos erros que você teve lá atrás. Lá atrás você pode corrigir aqueles seus erros e fazer na frente tudo dar certo com a sabedoria divina. Então procura ela, porque para acontecer isso com você, ó, porque os retos habitarão a terra. Eles vão habitar a terra, os retos. Quem que é reto? Reto é as pessoas que estão com a sinceridade em Deus. E os sinceros permanecerão nela. Sabe por quê? Nós temos que buscar sabedoria. Se você for no capítulo 8 aqui, está escrito assim, ó, capítulo 8 tão bonito, ó. A sabedoria existe desde a eternidade, ela já existia lá atrás. Ó, o Senhor me possuiu no princípio do seu caminho. Antes de suas obras mais antigas já existia sabedoria. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra já existia sabedoria. Antes de haver abismo fui gerada. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas já existia sabedoria. Antes que os montes fossem firmados, antes que os outeiros fossem gerados. Antes, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. A sabedoria já estava com ele. Porque ele fala bem claro: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando passava ao redor da face do abismo, a sabedoria que era eu estava lá. Quando firmava as nuvens,
de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar, quando ele colocava no mar o seu termo, para que as águas não transpassassem, quer dizer, no mar não tem a praia, transpassasse assim, a onda não chega até um limite, ele não pode ir para frente. Deus colocou um termo ali para ir mais para frente. Ali já estava a sabedoria. Quando firmava as nuvens, olha, e quando eu já estava lá, porque ele fala assim, então eu estava com ele, eu era seu aluno e era cada dia suas delícias. Quem que você entende que é sabedoria? Busca ela, busca ela, para você saber como que é o paraíso lá no céu. Busca ela. Ela vai te falar. Pergunta para aquele que veio lá de cima, desceu aqui e voltou para lá. Você está em dúvida? Como que vai ser o céu? Como que é essa vida? Por que essa vida louca, essa correria danada? O que que eu vou ganhar com isso? Se eu mudar minha vida, ser justo, ser honesto, ter integridade, servir a Deus, mudar, o que que eu vou ganhar lá no céu? Pergunta para a sabedoria. Como que é lá em cima? Porque o único que pode falar o que desceu de lá aqui e voltou para lá. E vai vir buscar nós um dia aqui nessa face de terra. Esse é o conselho da palavra. Deus seja louvado. Vamos buscar sabedoria. Vamos fazer Amém. oração em nome do Senhor Jesus. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Seja Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus.